Oh, Jesus bom, aleluia, aleluia. Estou sentindo esses amados com um pouco de sol. Peço que vocês estejam cheios de disposição, prontos para sofrer um pouquinho o calor, serem um pouco incomodados pelo sol. A turma de cá vai estar intercedendo por vocês aqui. Amém, amados? Vocês de cá intercedem pelos de lá. E quem sabe no meio a gente troca de lado. Hein? Aleluia, aleluia. Bom estarmos juntos, bom estarmos aqui. Bom demais. Porque Jesus está. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, queridos. Em João, capítulo 4, versículo 34 e 35. Bom olhar esses rostos aqui, agradável é ver esses amados, aleluia. João capítulo 4, versículo 34 e 35, esta palavra o Senhor trouxe ao nosso coração quando estávamos em Cacoal, Rondônia, no início de abril deste ano. Estava com um irmão chamado Ion, é um dos pastores em Porto Alegre, e nós estávamos ministrando nesta cidade juntos, e comecei a compartilhar algumas inquietações do meu coração, e ele começou a compartilhar do coração dele, e Deus nos levou para estes textos, e começamos a ver alguns versículos, e Deus foi falando fortemente ao nosso coração. Então hoje, depois de conversar com o Marcos, depois de estar com o presbitério, externar para os irmãos estas inquietações, esta carga, sentimos direção de Deus, que devemos trazer a palavra para os irmãos. Gostaria que os irmãos ficassem comigo, amém? Se dispusessem a não se distrair e permanecer, porque tem uma sequência muito importante para entendermos o que o Senhor quer, amém, queridos? João 4, 34 e 35, diz assim, acharam? Podemos ler? Jesus lhes disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis, ainda há 4 meses até a ceifa? Eu vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, já estão brancos para a ceifa. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês dizem, falta 4 meses. Eu vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, que já estão brancos. Queridos, quando nós entendemos o propósito de Deus, quando nós recebemos revelação do propósito eterno de Deus, quando nós temos clareza daquilo que está no coração do Pai, a única maneira de continuar vivendo é para que este propósito seja cumprido. Quando recebemos revelação, quando entendemos que o Pai deseja uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória dele, a única maneira de continuarmos vivendo é para que este propósito seja atingido. E nós temos repetido esta palavra para os irmãos, quanto tempo?
Quanto tempo nós temos falado do propósito de Deus? Tem uma apostila que chama Apostila 2, que fala o propósito eterno e sua estratégia. Quantos aqui sabem qual é o propósito de Deus? Levanta a mão, por favor. Podemos dizer junto qual é o propósito de Deus? Deus quer para a glória de Deus Pai. Aleluia! Sabemos ou não sabemos? Entendemos ou não entendemos? Então, o nosso viver a partir de agora é para que este propósito seja o quê? Atingido. Muitas vezes nós citamos Filipenses capítulo 3, versículo 12 a 14. Podem abrir lá. Filipenses 3, de 12 a 14. É um texto conhecido dos irmãos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que eu fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Amados, aqui estava um homem que tinha sido conquistado pelo propósito de Deus. Aqui estava uma pessoa que tinha recebido revelação do que Deus quer. Se nós também recebemos esta mesma revelação, qual é o sentir do nosso coração, queridos? É dizer a mesma coisa, é agir dentro desta mesma forma, é dizer: eu deixo para trás, eu não quero saber do que fica, eu sigo firme porque eu quero atingir este propósito. Não tem outra meta, não tem outro alvo, não tem trabalho, não tem família, é o propósito do Pai. Se este foi revelado a mim, se esta revelação chegou ao meu coração, então não tem outra coisa que possa me mover, não tem outro alvo, não tem outro objetivo, não tem nada, só tem uma coisa: o propósito do Pai. Nada mais pode ocupar meu coração. Por quê? Porque eu fui o quê? Eu fui o quê, igreja? Amém. Conquistado. E eu sigo. Sabe qual é o medo que eu tenho? Eu tenho um medo. Eu tenho medo que com o passar do tempo, este propósito deixe de arder no coração de vocês. Eu tenho medo que depois de vocês receberem revelação há 5, 10, 15 anos atrás, hoje, depois de 15 anos, isso não seja o que está tomando o nosso coração. Nós tenhamos permitido que, no passar do tempo, muitas coisas tenham sido acrescentadas, colocadas. Esses tempos eu conversava com um dos irmãos, e via o semblante desse irmão caído, e via o semblante desse irmão quase que no chão, desanimado, sem forças, cansado, e ele dizia: não estou aguentando, está difícil, não dá. E alguns outros dizem a mesma coisa, e mais outro, e grande parte daqueles que estão à frente, irmãos que estão tomando carga, eu vejo seus rostos cansados. Eu olhei para este irmão, e eu olhei para mim, e disse: Senhor, quantos anos tu me alcançastes? Há quantos anos atrás tu atingistes minha vida? E eu fui fazer o cálculo, e lá se vão 23 anos, mas eu não estou desanimado. Sabe por quê?
porque esse propósito me alcançou. Meu coração não há desânimo, não há cansaço, porque eu rumo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Nada me desanima, nada me desvia, e não tem nada mais que alegre meu coração do que olhar essa aqui, olhar isto aqui, olhar vocês, olhar cada rosto, olhar cada vida atingida, olhar cada vida transformada, olhar mais chegar, e mais, e mais, e mais. Não há cansaço que me desanime, não há número de telefonemas que me abata, não há noite que eu perca que me tire o fôlego, porque o propósito atingiu meu coração, e eu vivo por este propósito. Eu tenho um medo, e é de coração que eu falo. Eu tenho medo que ele não arda mais nos corações de vocês, como tem que estar ardendo. Jesus disse: a minha comida é fazer o quê? É fazer o quê? A vontade do meu Pai, e realizar o quê? A sua obra. A minha comida. Jesus está comparando a vontade do Pai e a sua obra ao seu comer. Queridos, eu parei para pensar nisto aqui, a minha comida. Eu disse: Senhor, nestes 41 anos de vida, eu não lembro um dia sequer de eu ter esquecido de comer. Eu não lembro, você já esqueceu? Chegou no final do dia, ih, rapaz, não comi hoje, esqueci de comer. Já aconteceu contigo? De esquecer? Você pode passar do horário, você pode estar tão atarefado em alguma coisa e perder a hora do almoço, mas logo em seguida você vai ser lembrado desta hora. Eu não lembro de ter esquecido de comer nenhum dia. Eu não sei se com vocês acontece, mas se toma café da manhã e de repente já se está se pensando no almoço, e quando almoça já está pensando no lanche da noite, antes de deitar está querendo algum suquinho, alguma coisa, uma bolachinha, algo. Nós não esquecemos. Jesus está dizendo que a vontade do Pai, que a obra do Pai para ele era como comida. Ele não conseguia esquecer, não conseguia esquecer nenhum dia de fazer a vontade do Pai e de realizar a obra do Pai, nenhum dia sequer. Mas eu não sei o quanto está dentro de nossos corações o fazer a obra do Pai, o desejar fazer essa obra, como nós desejamos alguns quitutes, como nós desejamos algumas comidas. Eu não sei se o nosso coração está todos os dias avivado, lembrado de que não podemos esquecer de fazer o quê? A vontade do Pai e a sua obra. Queridos, jamais pode deixar de arder em nossos corações o propósito do Pai. Amém? Jamais. Nós corremos um perigo. Eu falei que eu tenho um medo, e este medo é porque há um perigo real, há um perigo iminente, há um perigo real. Sabe qual é o perigo que nós corremos? O perigo que todos na história da igreja correram, o mesmo perigo que todos correram: começar bem, começar com paixão, começar com ardor,
começar com convicção, mas com o passar do tempo, esmorecer, perder o primeiro amor, perder a paixão, perder o ardor, perder o entusiasmo pelas coisas do Senhor, e permitir entrar as nossas coisas, as minhas coisas de volta, e vamos num ciclo que começamos bem, mas começamos a retroceder com o tempo, a retroceder, e eu escuto pessoas dizer, não dá para ir para o pórtico, não dá para isso, não dá para aquilo, porque tem isso é perder, é retroceder, é perder o primeiro amor, é perder a paixão, é permitir que outras coisas tomem conta do nosso coração, é não sentir mais que a minha comida é a vontade do Pai e a sua obra. Amados, falo assim, porque isso está ardendo dentro de mim, não estou com raiva, nem indignação, mas estou cheio de uma coisa, de paixão, paixão pelo Pai, paixão por sua vontade, paixão por sua obra, amém? Sutilmente, viu, Paulinho? Sutilmente, com o passar do tempo, nós vamos permitindo entrar coisas, nós vamos permitindo outras coisas tomarem o lugar de Jesus, nós vamos permitindo que outras coisas comecem a ocupar mais o nosso tempo, que outras coisas tiram a primazia da vontade dEle e de sua obra, e começamos a permitir entrar, e nos tornamos religiosos, conhecedores de uma verdade, mas sem o coração na prática da verdade. Qual é o propósito de Deus, igreja amada? Podemos dizer? Qual é o propósito do Pai? Vamos dizer forte. Aleluia. Abra em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Podemos ler? O qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O desejo do Pai é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Numa outra tradução diz que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A minha comida é qual? Qual é a vontade do Pai? Qual é a vontade do Pai? Amém? Mas que todos sejam o quê? E cheguem ao? Qual é a minha comida? Qual é a vontade do Pai? Vamos lá, igreja. Qual é a minha comida? Qual é a vontade do Pai? Amém? São uma só. As duas frases que vocês falaram é a mesma coisa, mas aqui a ênfase é que todos sejam e conheçam, tenham o pleno conhecimento da verdade. E qual é a obra que nós temos que realizar, igreja? Qual é a obra que Jesus nos mandou fazer? Qual é a vontade do Pai? Que todos sejam e cheguem ao? E qual é a obra que Ele nos mandou fazer?
Ele disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O que o Senhor espera de nós? Sabe o que o Senhor espera de nós? Duas coisas: que sejamos e façamos discípulos. Sim ou não? Que sejamos e façamos o quê? A teoria está perfeita. Sabemos a vontade? Sabemos qual é a obra? Sabemos o que Ele nos espera de nós? Aleluia! Mas sabe aonde que é feita a diferença? A diferença não é saber, a diferença é que esta verdade tem que de fato arder em meu coração, e eu tenho que ser e fazer discípulos. Não é ser e fazer. O que vai impactar não é o conhecimento, é a prática. É ser e fazer. E vem uma pergunta ao meu coração: quanto estou comprometido com o propósito do Pai? Pergunte para você agora, depois de ouvir o que já ouviste, pergunte para você mesmo, pensa, para e pergunta: quanto eu estou comprometido com o propósito do Pai? Quanto de compromisso há no meu coração? Este propósito tem me movido? Eu tenho me movido em função deste propósito. O que mais me toma, o que mais enche meu coração, ser e fazer discípulos. Isso é que me toma, isso é que arde dentro de mim, isso é que me faz vibrar. Quanto eu estou comprometido com este propósito? Arde em meu coração o desejo de reduzir vidas. Arde, ferve dentro de mim. Eu anseio, eu desejo ardentemente conquistar vidas. Eu descobri, penso, ter descoberto um termômetro, Rose, para saber se o propósito continua ardendo em meu coração. Sabe qual é o termômetro? O quanto está ardendo em mim multiplicar vidas para o Senhor. Quando não há este sentir contínuo em mim, quando perdi esse ardor de ganhar vidas, este propósito não está mais ardendo dentro de mim. Porque se este propósito está ardendo em mim, o que mais eu vou querer é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento de Deus. Eu não vou perder oportunidade. Tem algo errado no meu coração se ele não está comprometido em fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Tem alguma coisa que não vai bem aqui. Tem algo que não está bom. Eu parei de ferver a obra do Pai. Eu parei de arder pela vontade do Pai. Tem algo errado aqui. É totalmente incoerente qualquer discípulo de Jesus
não estar continuamente desejando ganhar vidas. É incoerente. Vamos parar um pouquinho aqui. Vamos pensar um pouquinho no que ouvimos até agora. Quanto estou comprometido com o propósito? O que tem movido a minha vida? Vamos orar um pouco. Aleluia. João capítulo 4. Vamos ver alguns enfoques neste capítulo. Vamos conversar expondo alguns versículos. Preciso que vocês me acompanhem. São coisas simples que o Senhor tem mostrado. Mas eu creio que é palavra de Deus. Que se é palavra do Senhor, ela tem poder para gerar fé em nossos corações. Amém? Amém, queridos? Aleluia. João 4:1. Vou pedir para o Sérgio, pega um microfone, dá um microfone para o céu, vai ali, Sérgio, naquele ali. Você lê os versículos para nós. João, capítulo 4, versículo 1, Sérgio, por favor. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais que os discípulos de João. Só o versículo 1. Fazia e batizava mais discípulos do que João. Jesus fazia o que, queridos? Jesus fazia o que, igreja? O que nós temos que fazer? Amém. Versículo 6. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. O que diz aí? Jesus estava o quê? Jesus estava o quê? Não. É sério. É sério isso? É isso que está aí na Bíblia de vocês? Jesus estava o quê? Cansado. Nós sentimos cansaço? Sim ou não? Muito bem. Há alguma coincidência aqui conosco? Sim ou não? Jesus estava cansado. Jesus chegou ali, cansado, sentou. Alguma coincidência com alguns que estão aqui? Depois de um dia inteiro de trabalho, sai às 5, levanta às 5, sai às 6, volta às 7 para casa, e ainda tem que ter discípulos, e ainda tem que estar com o companheiro, e ainda tem que ir para o pórtico. Há alguma semelhança conosco? Jesus estava cansado, e queridos, sabe o que diz lá no grego? Não é que ele estava um pouco cansado. A palavra no original diz que Jesus tinha chegado à exaustão, estava exaurido, estava estressado da obra, do trabalho, estava cansado ao extremo.
O que Jesus pede? O que ele pede para a mulher? Dá-me o quê? Jesus estava também com sede. A palavra diz que era quase a hora sexta. Sabe que hora era? Meio-dia em ponto, sol a pino na cabeça de Jesus. Jesus exausto da obra, Jesus exaurido, cansado ao extremo, com sede. Os discípulos foram na cidade fazer o quê? Comprar o quê? Jesus estava cansado, Jesus estava com sede e Jesus estava com fome. Alguma semelhança conosco? Não é privilégio meu. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Os discípulos tinham ido à cidade comprar o quê? Alimento. O que estava ocupando o pensamento dos discípulos, queridos? Hein, Manuela? Pode falar alto, querido. Comida. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. O que estava na cabeça dos discípulos, a única coisa que eles tinham era comprar comida. Existe alguma diferença entre eles e Jesus? Sim. Tem alguns discípulos que só têm preocupação com o seu alimento natural. Tem alguns que ficam tempos e gastam horas e horas e horas e mais horas, e dias e mais dias, e meses e mais meses, só ocupados com o seu alimento natural. Não que isto esteja errado, mas a pergunta é: o que tem ocupado o meu pensamento? É o meu trabalho? É ganhar mais? É a minha família? São meus filhos? É minha esposa? É o meu casamento? É o meu relacionamento com a noiva? São os meus estudos? O que tem ocupado mais meu pensamento? Tudo isto é legítimo, tudo isto é dado por Ele, mas qual tem sido a minha comida? Tem sido a vontade do Pai, a sua obra? Essa tem sido a minha comida? Essa tem sido a tua comida? Eles foram na cidade fazer o quê? Eles foram comprar comida, eles foram até lá e eles não deram um gancho, eles não evangelizaram uma só pessoa, porque a mente deles, o coração deles estava na comida. Não pregaram para ninguém. Passaram na quitanda para pegar verdura, não falaram com o verdureiro. Passaram na padaria para comprar pão, não falaram com o padeiro. Passaram na peixaria para pegar o peixe e não falaram com o pescador, porque o coração deles estava voltado para uma coisa: para as suas necessidades, para o seu trabalho, para a sua família, para as suas coisas, para o seu carro, para o seu dia, para mim, para mim, para mim. Mas olhem só a diferença entre eles e Jesus. Jesus está sentindo tudo o que sentimos. Jesus está cansado ao extremo. Jesus está com a boca que nem a minha, seca. Está cheio de fome. Jesus está cansado, com sede, com fome. Jesus podia pensar e dizer assim, quando olhou para aquela mulher:
Eu não quero saber, eu não vou falar com esta mulher, eu já falei muito hoje, eu estou exausto, eu mereço um descanso, eu mereço ver um filminho na TV, eu mereço a novelinha das 8, eu mereço. Eu cansei, eu passei o dia trabalhando, ainda tem que chegar em casa, tem a mulher e os filhos, eu mereço. É assim ou não é? Só eu penso assim, né? Jesus podia pensar isto, mas amados, Jesus não pensou assim. Ele viu aquela mulher e viu como uma pessoa necessitada do Pai. Não pensou em si, pensou na vontade e na obra do Pai. E olha que contatinho que Jesus achou. Primeiro, era mulher. Naquela época valia quase nada. Desculpe, mas era assim. Tanto que se contavam os homens e não se contavam, nem se contavam as mulheres. O contato que vem para Jesus, que ele está cansado, com sede e com fome, é uma mulher. E tem mais um detalhezinho, é samaritana. Não é da casa de Israel. E terceiro, era prostituta. Adúltera. Estava no 6º recasamento. O que tu acha? Contatinho quente, hein? Contato quente esse. Quando nós nos deparamos com alguém com esta problemática, recasado e no 6º recasamento, nós enchemos nosso coração de fé e pregamos. É assim? Eu meto os 2 pés para trás. Ai, Jesus não tinha um contatinho melhor? Cheio de problema, todo enrolado. 6º casamento, Renilton. Como é que prega? Vai se converter? Como Jesus fez, amados. Como Jesus fez. Jesus não pensava como nós pensamos. Eu penso assim. Coloco os pés para trás. Sabe por quê? Sabe por que nós fazemos isso quando olhamos alguém todo enrolado? Sabe por que passam batido as pessoas ao nosso lado? Sabe por quê? Porque não creio na graça de Deus para libertar estas vidas. Os nossos olhos não estão abertos para ver a totalidade do poder de Deus. Nós não cremos na graça do Pai. Nós não cremos no poder do Pai. Jesus olha para aquela mulher samaritana no 6º casamento, mas seu coração está ardendo pela vontade do Pai, está ardendo pela obra do Pai, e ele sabe que o Pai tem amor suficiente por aquela vida, ele sabe que o Pai tem poder suficiente para transformar aquela vida. Ele não está envolvido nas coisas deste mundo, mas sim nas coisas do Pai. Jesus tinha uma visão, amados, que eu estou buscando ter, que eu gostaria que toda essa igreja tivesse. Jesus tinha uma visão que depois daquela mulher viria uma multidão. Jesus não estava vendo apenas uma, mas ele estava vendo uma multidão.
Vejam o versículo 39. Leia para nós, Sérgio, 4:39. Quê? Samaritanos o quê? Creram. Por causa de quê? Do testemunho de quem? Jesus não está vendo um, Jesus vê um, mas atrás deste um ele vê muitos outros. Versículo 41, leiam para nós, lê Sérgio. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Diz que no 39, diz primeiro que Jesus prega para quem? Jesus prega para uma mulher. No 39 diz que muitos creram, no 41 diz que muitos outros creram. Por ouvir o Senhor, tinha uma, mas depois de uma tinha muitos, depois de muitos tinha muitos outros. E Atos capítulo 8, versículo 5 e versículo 6, diz que Filipe, quando chegou em Samaria, multidões se converteram ao Senhor. Começou com uma mulher, uma vida. Depois, muitos outros, depois muitos mais, e depois uma multidão. Amados, nós podemos ver isto. Nós podemos ver isto. Nós podemos ver uma vida e atrás dela uma multidão. Sim ou não? Só se olharmos como Jesus, só se o propósito arder em nosso coração, só se nossa comida for fazer a vontade e a obra do Pai. Marcos, por favor, vem aqui, querido. Fica de pé aqui, meu amado. Por favor, neste lugar. Pode ser virado para mim, querido. Todos os discípulos do Marcos, por favor, parem atrás dele. Alguns pastores que estão viajando, que não estão aqui. Por favor, os discípulos desses que estão aqui nesse recinto, parem atrás deles. Ligados a esses que estão aqui na fila, parem atrás deles. Faltam as esposas. São discípulos dos seus maridos. Poucos, porque falta Benito, com sua esposa e todos os seus discípulos. Falta Evangevaldo com sua esposa e todos os seus discípulos. Quem? Oriosvaldo, Samuel. Amados, se eles estiverem retos, quando eu olho daqui eu só vejo um, mas atrás deste um, aleluia, tem muitos, e tem muitos outros, e tem uma multidão. Nós podemos ver isto. Igreja, pode ver isto. Podemos ver como Jesus via um, e atrás desse um vem muitos, muitos outros, e vem uma multidão. Aqui começou assim. Olha para aí. Obrigado, queridos. Podemos desprezar uma vida, podemos desprezar o verdureiro, podemos desprezar o pescador, podemos desprezar o que senta do nosso lado, como tem sido minha visão, como está meu coração. Posso ver que atrás de um vem mais. Sim ou não? Amém? Versículo 27, Sérgio. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiravam que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia, Pode terminar. Nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Diz que os discípulos chegam e ficam admirados que ele está falando com uma mulher. Sabe o que significa admirados? Não é que eles acharam maravilhoso. Não. Quase se escandalizaram.
Porque Jesus estava num lugar deserto, sozinho, falando com uma mulher. Isto era proibido. Eles estavam voltando da onde, igreja? Da onde? Da cidade. Versículo 28, Sérgio, a 30. O que diz aí? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. O que diz aí? Quando a mulher sai, ela vai para onde? Ei, Paulinho? Para a cidade. De onde vieram quem? Os apóstolos, que não falaram. Mas quem vai falar? A mulher. Eles estão atrás da comida, estão atrás do trabalho, estão atrás do estudo, estão atrás da família, estão atrás. A mulher tem que voltar e dizer: já que esses não pregam, eu tenho que pregar. Versículo 31 a 33, Sérgio. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Oh Jesus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Estes homens chegam da cidade e encontram Jesus falando com a mulher. A mulher sai e olha o que eles querem dar para Jesus. O que eles querem dar para ele? O que quer dar para ele, Aulo? Hein, Aulos? Comida. Por quê? Porque a cabeça deles continuava nas suas coisas, nas suas necessidades. Tinham vindo de uma cidade e não há registro na Escritura que uma só vida foi alcançada por eles. Sabe por quê? Porque o seu coração estava longe, estava ocupado com outras coisas, nas suas coisas, não na vontade do Pai, nem na obra do Pai. Só havia repreensão quando eles veem a mulher em seus corações. Eles não viram que atrás daquela mulher vinha 1, vinha 2, vinha 3, vinha 100, vinha 1000. Como, Ricardo, você vê as pessoas que passam ao teu lado? Como cada um de nós vê o que senta do lado no banco do ônibus, o que está na fila, o que está na escola, o que está em todo lugar? Como é que eu o vejo? Eu vejo como Jesus vê: alguém alvo do amor de Deus, alguém apto para o poder de Deus cair, alguém apto para ser transformado, e atrás dele vir uma multidão. Eu só vou ter este sentir, isto só vai pulsar em mim, quando o propósito de Deus estiver ardendo continuamente no meu coração. Jesus nos ensinou a orar, não foi? Sim ou não? Sim. E ele disse: orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, dá-nos o pão nosso de cada dia. Amém? Não? Ah, não foi assim que ele começou? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu Reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no. Depois é que vem o pão nosso de cada dia. Primeiro venha o teu reino, seja feita a tua vontade, depois eu vou atrás do pão meu de cada dia.
Mas só vive isto quem tem no seu coração, tem o seu coração conquistado pelo propósito do Pai. Só vive assim aquele que continuamente está apaixonado por Cristo e por sua obra. Vamos ver alguns exemplos na Escritura. Estamos terminando, para a alegria de alguns. João 4:53. Com isto reconheceu o Pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Aleluia. No próprio capítulo 4, 53, diz que um homem chega a Jesus e pede para ele curar o seu filho, e Jesus diz: vai que o teu filho está curado. Esse homem chega na casa dele, vê que o filho está curado, pergunta em que hora foi, eles dizem a hora, e a palavra diz: creu ele e toda a sua casa. Atos capítulo 10, diz que Cornélio manda chamar Pedro, e Pedro prega, e quando Pedro chega na casa de Cornélio, a casa de Cornélio está cheia dos seus parentes e dos seus amigos, e a palavra diz que creu Cornélio e toda a sua casa. Quando Paulo está em Filipos e é chicoteado, o carcereiro prega para o carcereiro, se converte o carcereiro e toda a sua casa. Quando ele sai e vai para perto de um rio, ele encontra uma mulher chamada Lídia e prega para essa mulher, e diz a palavra que creu ela e toda a sua casa. Sabe o que significa toda a sua casa? Eu sempre achei que era eu, minha esposa e minhas filhas, mas na Escritura não sou eu, minha esposa e minhas filhas, sou eu, minha esposa, minhas filhas, meus parentes, meus amigos, meus vizinhos. É um que vem muitos, muitos outros e uma multidão. Podemos crer nisto, igreja? Podemos crer que atrás de cada um de vocês virá toda a tua casa? Podes crer que Deus tem poder suficiente para fazer isso? Podemos gerar fé hoje no nosso coração para ver que através de uma vida virá uma multidão? Sim ou não? Aleluia, aleluia. Sabe por que eu creio? Porque Deus tem uma estratégia. Deus estabeleceu uma estratégia. Deus disse: vai ser assim, quando tu fores discípulo, toda a tua casa, toda a tua parentela, todos os teus amigos, crê, eu tenho poder para fazer isto. Creia. Mas meu propósito tem que arder dentro de ti todos os dias, assim como teu coração e tua mente arde pela comida. Podemos dizer, junto com Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todos os homens digam comigo: eu. Diz isto por dizer ou dizes com fé? Vamos dizer com fé, com convicção. Vamos alardear aqui dentro. Vamos declarar a verdade de Deus, porque isto é verdade. Vamos dizer convictos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele tem poder para isto. Ele tem dado graça para isto. Ele tem derramado sobre nós tudo o que é necessário para isto. E eu não estou falando de algo que vai acontecer.
Eu estou falando de coisas que já aconteceram e que continuarão a acontecer entre nós. Vamos terminar. Último versículo, Sérgio. Por favor. João 4:35. E terminamos aqui. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Estão comigo ainda, amados? Jesus está dizendo que nós dizemos: falta 4 meses até a ceifa. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo: para de colocar empecilhos. Para de colocar dúvidas. Para de colocar coisas que não seja a vontade e a obra do meu Pai. Para! Para de colocar impedimentos. Para de trazer desculpas. Não, depois que eu me formar, então. Não, depois que eu sair de fundamentos, então. Para! Jesus está dizendo que nós falamos, falta 4 meses para frutificar. Jesus diz, não! É agora! Há uma mentira em nossa mente, Risélia. Há uma mentira que o diabo continuamente lança dizendo, não querem Deus. Há uma mentira dizendo continuamente, é difícil pregar o evangelho do reino, poucas pessoas se converterão. Há uma mentira do diabo dizendo, eles não querem ouvir. Mas Jesus está dizendo, erguei os vossos olhos. Para de olhar para baixo, ergue e olha para mim. Os campos estão prontos. Nós vamos ouvir quem, igreja? Vamos ouvir o diabo, nossa mente, ou vamos ouvir o nosso Senhor? O Senhor está dizendo, ergue os teus olhos. Levanta-te. Arrepende-te. E enche o teu coração de fé, porque eu estou dizendo, os campos estão brancos, estão prontos para a ceifa. Já. Amém. Querido, me perdoem minha forma, se grito incomoda alguns, mas eu espero que você fique incomodado, não pelos meus gritos, mas pelo Espírito Santo de Deus. E que o Senhor resgate em nós a paixão. Que o Senhor resgate em nós o primeiro amor. Que o Senhor resgate em nós a multiplicação. O ganhar vidas para o Senhor. Que o Senhor tire as vendas dos nossos olhos, que o Senhor tire as desculpas da nossa mente, que o Senhor tire os empecilhos do nosso coração. Nós não vamos colocar empecilhos, nós vamos tirar esses empecilhos em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar um pouco, amados. Vamos orar aí onde você está. Pode orar em voz alta se quiser.